Gente, ai, tá torto. Acho que foi. Oi, gente, eu tô aqui fazendo uma gambiarra, né? Porque eu tô abaixada. Pra contar a novidade, né? Toda essa questão de transição que aconteceu durante a minha vida, durante a minha jornada. E eu acho muito importante de falar com vocês. Assim, vocês vão ouvir barulhos, né? Porque, assim, São Paulo, né? Eu tô aqui pra contar a história de como, do nada, eu apareci aqui em São Paulo, porque eu estava na farm, e aí do nada eu postei que eu tava morando aqui. Então, pra você que não me acompanha há muito tempo, eu tava, durante algum tempo, alguns anos, na Dunamis Farm, onde eu fiz o meu DTS, que agora é Metanol School, e aí em 2022 eu fiz o hangar como aluna, e aí em janeiro desse ano fiquei como staff, e o meu planejamento, até então, né, o contrato, era era um ano, né, no caso. Só que ia fazer um ano em dezembro, mas em setembro Deus ele me chamou pra vir pra São Paulo. Pra falar a verdade, desde o início desse ano, em janeiro, eu comecei a ter umas leves impressões sobre São Paulo. Então, sei lá, eu tava no banho, tava processando minha vida, vinha São Paulo na minha mente, São Paulo. E aí eu ficava assim, não é Deus falando comigo, não, sei lá, deve ser coisa da minha imaginação, da minha cabeça. Mas Deus ele fala pela cabeça, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. E aí, pra mim, gente, era o meu maior medo que Deus me chamasse pra São Paulo. Eu falava assim, Deus, pode me chamar pra qualquer outro lugar, mas não me chama pra São Paulo. Porque assim, eu sou de Porto Seguro, na Bahia, é uma cidade muito pequena. E pra mim, São Paulo, eu só vinha pra, tipo, evento, sei lá, descendo, essas coisas. Mas pra morar, eu via que as pessoas... Minha impressão, tá? Eu ia pro metrô, as pessoas eram muito mecânicas, ninguém olhava um no olho, sabe? Todo mundo apressado. A cidade, eu já me perdi em São Paulo, inclusive, um pouco. E foi o maior trauma pra mim, então eu falei assim, cara, ódio de São Paulo. Posso ir pra visitar e tal, mas não pra morar. Então, eu via que, mesmo tendo essas impressões, nunca foi da minha cabeça eu querer morar em São Paulo. E aí foi quando, no final da primeira turma do hangar, que eu tava servindo como staff, chegou uma pessoa e falou assim, olha, eu não sei se isso vai fazer sentido, não sei se você mora em São Paulo, mas eu sinto as portas da farm se abrindo e você indo pra São Paulo por um tempo, e durante esse tempo você vai se preparar pro que Deus tem pra você fora do Brasil. Aí falou sobre unção, de falar inglês, espanhol e tal. Hoje eu não sou, tipo, fluente, né? Também não sou avançada. Talvez intermediária, eu não sei, nem, mas enfim. E falou sobre essas coisas, enfim, caí num Shaba lá. Se você não sabe o que é Shaba, comenta aqui embaixo, que aí eu explico melhor. E aí, depois disso, que essa pessoa entregou essa palavra, eu comecei a receber várias palavras na segunda turma do hangar sobre transição. As pessoas me olhavam e falavam assim, nossa, Gabi, sinto São Paulo sobre você, eu vejo Deus abrindo um novo caminho pra você, e você com a mala. Tipo assim, era tudo isso. Tanto que eu tinha até medo de receber palavras proféticas, porque todo mundo que me entregava era sobre isso. E aí eu comecei a ficar desesperada, eu falei com a minha discipuladora, né, com a minha liderança e tal, eu falei assim, gente, eu tô recebendo várias palavras sobre São Paulo, sobre transição, e eu não tô entendendo, será que Deus tá me chamando pra agora? Enfim, entrei meio que numa crise, e aí eles me direcionaram, falaram assim, Gabi, continua orando, porque Deus ele vai falar o tempo, porque pode ser que ele esteja plantando no seu coração agora, para que você ore, que seja daqui 2 anos, enfim. Só que aí tava ficando muito intenso isso, essas impressões e tal. E aí, tinha gente que me entregava assim, Gabi, eu acho que você vai pra Big Wave, né, São Paulo. Aí eu, é óbvio que você vai pensar isso, porque eu já trabalho com mídia, né, então, parafraseando, né, você que não me conhece, eu servi as mídias do hangar, né, da Dunamis Farm e tal, pioneirismo, né, eu peguei quando o Instagram da Farm, quando tudo era mato, então era muito forte isso, e eu sei que Deus, ele me chamava pra esfera da mídia de comunicação, da arte de entretenimento, da educação. Eu olhava pra palavra profética da pessoa e falava assim, é óbvio, porque você já me vê fazendo isso, então por isso que você fala que é Big Wave. Só que a gente precisa entender que Deus ele vai direcionar a gente, sim, por caminhos
que às vezes podem não fazer nenhum sentido na nossa vida, em áreas que podem não fazer nenhum sentido de acordo com as palavras proféticas, mas existem momentos que vão fazer todo sentido. E por que a gente não acredita nisso, né? Porque a gente prefere acreditar que Deus, ele tá ali só pra esticar a gente naquilo que não faz sentido. E por que ele não colocaria a gente num caminho que faz realmente sentido? Não com a sua lógica, porque na minha lógica não tinha nenhum sentido São Paulo, porque eu tinha um compromisso de 1 ano no hangar, mas no sentido das promessas de Deus, sabe? De tipo, cara, eu tenho palavra pra mídia, a Big Wave é uma agência de comunicação, por que não, né? E aí, como Big Wave é Dunamis e eu tava em um braço do Dunamis, que é a Dunamis Farm, eu tive que vir, obrigada, mas eu queria também, tá? Vim pro Big Wave Inside. O Big Wave Inside é um workshop de 2 dias que eles dão aqui, foi do dia 1 ao dia 2 de setembro. E aí, a parada ficou séria, porque meu coração tava disparado quando eu tava no caminho pra vir pra São Paulo. E eu falando assim, meu Deus do céu, como é que eu vou me virar, como é que eu vou sozinha nesse lugar? E Deus, ele foi cuidadoso, sabe, em diversos detalhes. E eu comecei a sentir nitidamente, sabe, Jesus ali segurando a minha mão e falando, Gabi, você não tá sozinha, você tá comigo. E eu comecei a sentir algo muito mais confortável sobre São Paulo, sabe? Era como se as fortalezas que eu tava colocando na minha mente, elas começassem a destruir, sabe? E aí, quando eu cheguei aqui, no primeiro dia, né? No dia 1 foi a noite do pastor André Gonçalves, que ele é gerente de marketing na Netflix. E aí, Deus, ele começou a falar, Gabi, eu tô aqui pra ampliar a sua visão. Aí eu ampliei a visão no workshop, né? 2 dias. Chegou no segundo dia, eu vim aqui, né? Aqui de manhã, esse aqui é o rooftop, que é um local, gente, ó. É um local onde as pessoas sentam, onde elas comem, aqui. E aí, eu vim aqui porque a gente tava tendo um momento de café da manhã. Quando eu vim pra esse lugar aqui, eu comecei a olhar pra lá. E aí, o Senhor, ele fala muito comigo em relação à natureza. Ai, gente, não tá focando, me perdoa, tá? O Senhor falou comigo assim, Gabi, independente do grande que tá à sua frente, eu tô cercando você com a minha presença. Eu tô te cercando com a minha proteção. E aí foi quando... Porque, ó, aqui a Big Wave, ela é cercada de planta, tipo assim, ó, entendeu? Tipo, um redor. E ali tem a cidade, né? Então Deus, ele falou muito comigo a respeito dessa proteção e dessa segurança, inclusive aqui na Big Wave, né? Só que eu achei, proteção, segurança durante esses dias que eu tô aqui, né? Ai, tadinha dela. Deus deve estar pensando assim, ai, tadinha dela. Enfim, eu fiquei na casa de meninas que trabalham aqui na Big Wave. E aí, quando terminou, né, todas as sessões e tal, a parte que mais me marcou foi a parte que o Denis Coelho, ele começou a contar sobre a história da Big Wave, né? O segredo por trás da Big Wave. Tipo assim, eu sei que é Deus, né? Que eles não fazem nada sem a direção de Deus. Mas Deus, ele começou a me tocar de uma forma muito bizarra, assim. Eu lembro que eu ajoelhei, tava no momento da adoração, e eles iam entregar palavras proféticas para as pessoas e tal, ministrar. E eu lembro que nessa hora, quando ninguém tava tocando em mim, eu me ajoelhei. E aí eu tive uma visão de como se o Senhor, ele colocasse olhos de águia aqui assim, na minha frente, assim. E aí eu perguntei pro Senhor, Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tô vendo isso? E ele falou assim, eu vou ampliar a sua visão nessa próxima temporada. Aí veio assim, tipo, veio de mim. E aí, 1 minuto depois, chegou uma menina, ela tocou em mim, ela falou que o Senhor, na minha temporada, tava ampliando minha visão. Foi uma coisa muito bizarra, assim. E aí, desde então, eu não tava sentindo nada sobre Big Wave, no sentido de Big Wave. Eu tava sentindo o que Deus, ele queria fazer comigo, sabe? Sobre questão de aumentar minha influência, aumentar a minha perspectiva sobre mim mesma. E que o local, hoje eu entendo, né, gente? O local, ele não é, tipo, a sua palavra de Deus. Mas a gente precisa estar preocupado naquilo que Deus, ele quer
construir dentro da gente. E o local, ele só vai ser uma ferramenta para que a gente tenha mais e mais encontros com a presença de Deus e para que a gente seja transformado de acordo com o que Ele quer, sabe? Nos transformar do que a gente precisa. Então, sim, eu tinha a palavra Big Wave. Mas isso não importa, sabe? Não importa aquilo que eu vou fazer, mas importa aquilo que eu sou. Independente de qualquer lugar que eu esteja, o meu maior chamado é ser filha, sabe? Então eu preciso me preocupar em ser cada vez mais parecida com Deus. Então, se eu tô aqui, é porque eu tô me capacitando nesse lugar. Eu não tô aqui pra, ter um plano de carreira da minha vida, né? De sucesso. Isso é consequência. Mas o meu maior objetivo aqui é me parecer mais com Jesus, é ter mais encontros com a presença de Deus e ter mais encontros de eu me ver, de eu ter mais clareza de que eu sou filha, sabe? Aí, eu fui pra casa dessa menina, né? Acabou o Big Wave Insight. Acabou. E aí, no domingo, teve o culto da Zion, né? Eu sou da Zion Church. Eu fui nesse culto com a menina que eu tava hospedada, né? Porque ela também não só é da Big Wave, mas ela é da Zion. Eu fui junto com ela no culto de meio-dia. E aí, no culto de meio-dia, era o pastor André Gonçalves. E aí, ele começou a falar sobre dar passos de fé, sabe? Ele começou a contar uma história, porque ele é líder do Eclectus, que é um pessoal um pouco mais jovem, um pouco mais velho, né? E ele contou uma história de que os homens, eles vinham até ele e falavam assim: nossa, pastor, eu queria tanto casar, só que eu não tenho ainda o apartamento, não tenho o dinheiro pra fazer casamento e tal. O que eu faço, pastor? E ele falou assim: você precisa andar em passo de fé, no caso, né? Pedir a mulher em casamento primeiro. E depois, Deus, ele vai provendo, sabe? Porque Deus, ele quer que você ande em cima da palavra dele, porque o sonho de Deus é casamento, pra depois você realmente ver a provisão do Senhor, sabe? E aí, não tinha nada a ver com o que eu tava passando, mas falou muito comigo. Deus, ele falou o seguinte: Gabi, por que você quer ter a casa, o apartamento, o trabalho, o emprego, antes de dar passo de fé na palavra que eu te dei sobre São Paulo? Eu comecei a chorar no culto, né? Eu falei assim: nossa, Deus, realmente. Porque, claro, eu não vou dar louca, né, também. Tô com a mala aqui e vou morar na rua, né? Mas Deus estava me convidando a dar passo de fé no sentido de começar a procurar casa, começar a procurar emprego, começar a realmente dar esses passos de fé, né? E aí, chegou o culto da noite. Eu não ia assistir o culto da noite, né? Só que a minha amiga falou assim, a gente tava na casa dela, e aí ela falou, eu vou falar o nome dela, né? Duda. A Duda, ela chegou e falou assim: Gabi, vamos assistir o culto da noite e tal, online. Eu falei: tá bom, vamos assistir. E aí, era o pastor Theo, né? E aí, quando ele foi dar o assunto, qual foi o tema? Transições necessárias. E aí, enfim, né? Eu nem vou contar, eu vou citar na descrição a pregação, o link da pregação, se você quiser assistir. Da outra também, eu vou colocar. Se você quiser assistir, porque ela fala por si só, eu não vou me estender muito. Mas eu saí chorando, né? E eu falei assim: tá bom, Deus, entendi. Só que dia 4 de setembro, no caso eu tava no dia 30, dia 4 de setembro eu iria voltar pra fazenda porque ia iniciar a próxima turma do hangar. Então eu ia pegar carona aqui em São Paulo, né, junto com os alunos pra ir pra farm. E foi isso mesmo que eu fiz, tá? Segui minha vida tranquilamente, tava lá com a nova turma, ia saber os one-on-ones, né, as pessoas que eu ia acompanhar, as meninas. E aí eu comecei a sentir que era sabe quando você tem a sensação de cara, eu não tô no centro da vontade de Deus? No fundo você não tá sentindo uma paz assim, uau, é esse propósito, sabe? É isso que eu tô sentindo. Não tava sentindo isso. E aí foi quando eu compartilhei com a pessoa que me acompanha, né, com a minha liderança. E aí a pessoa falou: tá, eu acredito que você precisa dar passo de fé no sentido de procurar uma casa, mesmo você vivendo aqui, procura que quando terminar a turma do hangar em dezembro, você vai. E aí, tá, eu mandei mensagem pra uma amiga minha aqui da Big Wave, e aí ela falou assim, eu falei, né, olha, senti de Deus, é de São Paulo, tô sentindo,
E aí, se você vê em algum momento alguma coisa aí pra mim, você me avisa. Só que na minha cabeça, dezembro, entendeu? Porque ela sabia que eu tava na turma do hangar. E aí, pra resumir, no dia seguinte, chegou uma ex-aluna do hangar, que agora ela tá trabalhando aqui na Big Wave, e eu tinha muito contato com ela. E aí ela chegou e falou assim, Gabi, você tem 20 minutos pra conversar comigo? Eu falei assim, tá bom. Eu pensei que ia ser, pensei que ia ser conversa normal, né? Porque até então eu conhecia ela. Mas ela começou a me fazer entrevista de Big Wave. Aí eu fiquei tipo assim, calma, eu não enviei nenhum currículo pra ir. Não mandei nada, não falei nada, só falei com a minha outra amiga, mas eu imaginei que era dezembro, que eu poderia ser chamada e tal. E aí eu perguntei, tá, quando tem que estar aí então, pra entrar nessa vaga? Ela falou assim, segunda, isso era quarta. Aí eu, calma, eu nem falei com minha liderança tá sabendo disso, a gente precisa discernir e tal, enfim. Aí ela me deu até o dia seguinte pra dar a resposta, né, pra entrar nessa vaga aqui da Big Wave. E aí eu conversei com minha liderança e tal, e resumindo, todo mundo tava sentindo que era um kairos de Deus que tava sendo aberto, mesmo eu tendo que estar aqui até dezembro. E todo mundo tava sentindo que eu realmente ia transicionar, só que eles queriam que eu ouvisse de Deus pra tomar essa decisão. Então, tipo assim, era tipo assim, todo mundo tava sabendo, menos eu, de certa forma, né? E eu tava com medo de tomar esse passo, essa decisão, só que tava todo mundo sentindo paz desde o ciclo passado. Vim pra cá e estou aqui, estou trabalhando na Big Wave. E se você quiser que eu mostre mais um pouco de como é a minha rotina aqui na Big Wave, de como é trabalhar na Big Wave e tal, responde esse vídeo, que aí eu mostro um conteúdo melhor. Mas resumidamente, tudo que aconteceu foi realmente do dia pra noite. Não na visão de Deus, né? Porque ele já tava me dando leves impressões desde o começo do ano, só que tudo aconteceu, tipo assim, arrumei a mala no dia seguinte vim pra cá, que foi na sexta. Segunda já comecei a trabalhar e tô aqui até agora, né? Não sei quando é que eu vou transicionar, mas definitivamente minha casa agora é São Paulo e eu vejo que Deus, ele realmente tirou todo o medo que eu tinha sobre São Paulo, de que eu não devo me prender a lugares, a circunstâncias, mas eu devo me prender à palavra dele, sabe? Onde ele quiser me chamar, eu tô indo. Não que eu não deva ter um senso de propósito de vida, sabe? Tipo, uma meta na vida. Até porque, pra mim, eu tenho várias palavras sobre a Dunamis Farm. E pra mim não fazia nenhum sentido eu sair de lá agora. Porque essas palavras ainda não se cumpriram. Mas eu também sei que Deus, ele leva a gente pra lugares diferentes, pra transições diferentes, pra que a gente se capacite, pra que a gente possa depois voltar pra esse lugar e, enfim, e realmente cumprir, sabe? Então, Deus, ele tá te transicionando, não vê isso como, nossa, eu realmente fui muito mal na outra na minha temporada agora, por isso Deus tá me transicionando, ou nossa, Deus tá me tirando daquilo, ele se arrependeu. Cara, se Deus tá te chamando pra uma transição, é porque ele quer construir algo dentro de você ainda, sabe? Muito mais fundo. Não que você não foi excelente na temporada que você tá agora, sabe? Mas sempre existe muito mais. Então confia também que Deus, ele tá cuidando de você, que ele não é aquela pessoa que promete algo pra você e você tá lá vivendo e aí é como se Deus falasse assim, olha, não aproveita muito tempo não, entendeu? Tipo aquela frase que todo mundo fala, né? Que felicidade dura pouco, tudo que é bom dura pouco. Cara, toda a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então se você acreditar nisso, tudo que você vai viver com ele, independente da transição, vai ser muito bom. Mesmo que dê muito medo, mesmo que dê aquele frio na barriga, vai ser muito bom pra você. Vai ser muito bom pro reino de Deus. Porque o seu foco não precisa estar em uma carreira, um projeto de vida, enfim, você. Foca naquilo que Deus tá fazendo. Foca em expandir o reino. Cara, quando você vive intencionalmente um relacionamento com Deus e não fica preocupado de construir as suas próprias coisas, você entende que do zero você não tá construindo. Espero que você tenha entendido isso, né? Enfim, então, resumidamente, essa foi a minha história. E se você quiser saber mais sobre isso, deixa aqui nos comentários. Se você tem dúvidas sobre algo que eu não falei, que você acha interessante eu falar em um próximo vídeo, enfim, coloca aqui nos comentários. Mas é isso.
curtir, comenta, compartilha. Tipo assim, interage aqui comigo, né? Porque assim, eu estou de joelho, gente. Ai, eu tô com cãibra. Ai, eu tô com cãibra, gente. Eu tô com cãibra. E agora eu não consigo levantar. Entendeu? Tudo pra gravar um vídeo e explicar pra vocês, né? Eu vou mostrar a gambiarra que eu tô fazendo. Ó, essa gambiarra que eu tô fazendo. Ó, Garrafa do Hangar, o livro do Bispo Rodovalho. Inclusive a história dele é muito boa, gente. Se vocês quiserem. A Bíblia e uma caneca de Dunamis Conference. E avisando que vai ter... Falta 23 dias. 23? De hoje? Pra começar a Dunamis Conference, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E eu vou estar lá. Eu espero que você vá. Tá bom? Vai ser um dia de muito romper, de muita coisa de Deus profética. É isso, gente. Tchau.